E cá estamos nós então para mais uma edição do Seja o que Deus quiser. Hoje é feriado, infelizmente não é nacional, por isso não é para todos, como é o nosso caso, não é, Paulo? Alguém tem de levar isto para a frente, só uma pena que tínhamos que ser nós. Sim, mas está tudo pronto, bem, enfim, está é tudo isso. bem, está tudo Tu bem. estás bem? Sim, muito bem. Ontem à noite foste festejar o Santo António? Sabes que eu não sou muito... Não és muito Santo Antoneiro? Não é Santo António, é mais em multidões, aquela Ok, gente, muita ok. gente, não. Eu por acaso, pronto, eu também tive que ficar por casa porque lá está, hoje é dia de trabalho, portanto não Claro. havia espaço para grandes excessos. Enfim, é o que é. Hoje é feriado só para alguns, mas na terça-feira foi um feriado para quase todos. Um dia de comemorações muito importantes, a mais importante de todas, muito provavelmente por ser o Dia de Portugal. Realizaram-se as tradicionais comemorações oficiais com a presença das mais importantes e distintas figuras da nação, entre elas o nosso presidente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. E foi precisamente o discurso de Marcelo que gerou bastante polémica para algumas pessoas, principalmente na parte em que disse, e passo a citar: "E desde as raízes, lusitanos, leoneses, borgonheses, gauleses, saxões, os mais antigos aliados políticos, recordar esses e muitos mais que de nós fizeram uma mistura em que não há quem possa dizer que é mais puro e mais português do que qualquer outro." No fundo, o que o nosso presidente nos queria lembrar é que Portugal e os portugueses são e somos uma mistura oriunda da passagem de vários povos de diferentes pontos do planeta, não é? Isto numa altura em que vivemos um período marcado pelo crescimento de movimentos nacionalistas e sentimentos racistas e xenófobos. Uma das pessoas que descobri mais indignada com as palavras do nosso presidente foi a Paula. Indignada ao ponto de gravar um vídeo no TikTok dirigido ao próprio do Marcelo. Senhor Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, esta é para si. Estás a perceber já, não estás, Paulo? Pois Pronto. bem, coisa. Dá logo para perceber que vem de lá um valente ralhete que isso há um tal. O tom com que se dirige ao Presidente, a forma como o trata, com todos os seus títulos, nome próprio e apelidos, isto remete-nos à nossa infância, não é? Quando a minha mãe me chamava pelo nome, pelo nome e pelo apelido, eu sabia que estava metido em apuros. Aqui passa-se o mesmo. Ela ainda só disse isto e eu já estou com pena do Marcelo. O que é que virá dali? Se o senhor não tem sangue genuíno, é problema seu, não falo por todos os portugueses. Ok? Não falo por todos os portugueses, porque o meu é genuíno. É assim, eu arrisco-me a dizer que o sangue de ambos é genuíno, ok? Mas há alguém que tenha um sangue adulterado? Não, acho que não. Aliás, se fosse possível viver com uma espécie de sangue sintético, por que razão é que havia tantas campanhas a promover e incentivar as dádivas de sangue? Não fazia sentido. Clinicamente falando, era bom, salvavam-se imensas vidas, essa é que é essa. Além de que, se uma pessoa não tiver sangue genuíno, é coisa para trazer complicações no futuro, nomeadamente com a nossa garantia e isso, não é? Eles nas marcas sim, birram com tudo, percebem que o sangue não é da origem ou da própria marca, estamos metidos em trabalhos. Seja como for, como é que a Paula consegue garantir que o seu sangue é genuíno? Será que tem um certificado de autenticidade? É isso? Será um sangue assim tão bom? O único que eu herdei dos meus antepassados foram diabetes. Açúcar no sangue. Eis, ó Paulo, com catano. Ó Paulo não, ó Paula, com catano. Eis, açúcar no sangue, isto é que parece quase uma banda, não é? Já havia açúcar moreno, agora açúcar no sangue. O teu sangue até pode ser genuíno, mas está todo minado, não é? Diabetes, açúcar. Os teus antepassados não te deixaram lá grande herança genética. Devem ter demandado vir o sangue da Temu ou do AliExpress. Foram enganados. Compraram sangue e veio uma mistura de sangue com açúcar e diabetes. E se mandaram vir o sangue de um desses sites, arrisco-me a dizer que o sangue também não é assim tão genuíno. Mais que não seja porque esses sites não têm armazéns na Marleja ou assim. É mais na China e isso. Mas seja como for, podemos ou não concordar com o que o Marcelo disse, ainda assim, Porquê é que o que ele te disse deixou assim tão indignada? E o senhor fala por si, não fala por todos os portugueses, porque meu presidente o senhor não foi elegido por mim, ok? Para que se conste. Não foi elegido por mim. Ó Paula, sabes que as coisas não funcionam assim, certo? Tu até podes não ter votado no Marcelo, mas como vivemos numa democracia, quem nos representa é quem obtém mais votos. E a partir desse momento representa-nos a todos. O que seria agora se o Presidente só representasse aqueles que votaram nele? Até e os outros? Ficavam à parte? Ou tínhamos vários presidentes? Ou ele fazia um discurso e no fim dizia que esse mesmo discurso não representava os seguintes cidadãos e começava a enumerar todas as pessoas pelo nome e cartão de cidadão que não votaram nele. Podemos não concordar, podemos não nos rever, mas é o que é. É ir sempre votar para tentar que o candidato que nos parece ser mais indicado é eleito. Pronto, o nosso esforço só pode ir até aqui. Além do mais, estamos a falar de um discurso à nação, uma opinião do presidente para os cidadãos. Não é o tipo de opinião que nos representa ou deixa de representar, ok? O senhor fala por si, o Costa fala por si, os outros falam por cada um. Não falem por todos os portugueses. Ainda para onde isto já vai? António Costa? Então, mas o homem nem sequer está no governo neste momento, como é que ele caiu aqui para quedas? Além do mais, eles não estão a falar por todos os portugueses. Se assim fosse, cada vez que eles fossem ao supermercado, também recebíamos em casa os produtos que eles tinham comprado. Já que falam por nós, não é? Olha, estão aqui 100 gramas de fiambre, mas eu não comprei nada. Então, mas olha, o Presidente falou por todos, de maneira que todos os outros estão a receber 100 gramas de fiambre. Eles foram eleitos pelos portugueses para tomar decisões e gerir os destinos do país. Um pouco como o administrador do condomínio. Esses também não falam por nós, mas foi a pessoa que escolhemos para tratar das burocracias e chatices para que o nosso prédio esteja em condições. Mas quando eu pensava
que a menção ao António Costa era a coisa mais absurda que ia ouvir da boca da Paula em relação a esta questão, eis que ela sai-se com esta. Porque, se o senhor se lembrar bem, nós até temos cavalos, que é para não lhes chamar outro nome, com sangue genuíno. São os lusitanos, remember? Ó Paula, antes de mais, pode-lhes chamar abertamente de cavalos. Não é preciso chamar-lhes outros nomes porque é o que eles são. São cavalos, na verdade, não é? Podes dizer equídeos se quiseres, mas são cavalos está bom, porque é o que eles são. Agora, a sério que ele foi buscar os cavalos lusitanos para esta discussão? Como é que isto se relaciona com a questão humana? Já para não falar que a Associação Portuguesa de vê lá até onde é que eu vou. Já para não falar que a Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro de Sangue Lusitano diz na sua página que o cavalo lusitano é descendente direto do cavalo ibérico. Cavalo esse que terá sido o único a sobreviver ao último período glaciar. Ora, se ele é ibérico, Pois. também tem ali uma pontinha de genes espanhóis, Claro, não tem é? que ser. Os portugueses, inteligentemente, souberam foi aproveitar a genética fortíssima desse cavalo ibérico e apurá-la, dando então origem àquilo que conhecemos como cavalo por sangue lusitano. Portanto, toda esta questão do sangue genuíno fica assim meio difícil de sustentar, não é, Paula? Nem com os seus próprios exemplos lá vamos. Aliás, a própria Paula, mesmo afirmando que o sangue dela é genuíno, depois diz coisas destas. Portugal ainda é nosso. Caraca, como diz o argentino, ok? Então, mas ela é uma portuguesa genuína e depois cita um argentino. Em que é que ficamos, Paula? É por estas e por outras que depois algumas pessoas comentaram com desagrado o vídeo dela, comentários deste género. Quero responder a este comentário aqui desta senhora. Que ódio, senhora. Não falam por mim, minha senhora. Aqui dentro de mim não existe essa coisa de ódio. Já percebemos, Paula, ninguém fala por ti, nem o Presidente da República, muito menos uma senhora que comentou o teu vídeo no TikTok. No entanto, depois de termos ouvido o vídeo que ela fez para o Marcelo, fica difícil acreditar que não há ali pelo menos uma pontinha de ódio que seja. Diabetes e açúcar, nós já sabíamos que existia. Ódio, não posso afirmar com 100% de certeza, mas parece lá, isso parece. E dúvidas houvesse. Eu só não quero é estar no mesmo patamar dos Saddams que chegam agora, dos Aladins que chegam agora, que não percebem nada da nossa cultura, não sabem nada do nosso Portugal, e nós estamos comparados, quem nasceu cá, os nossos avós, os nossos antepassados nasceram todos cá, passaram todos estes patamares. Estão a perceber, não é? Os Saddams e os Aladins. Ela disse mesmo Aladins. Aladins. Não estão no mesmo patamar. Nem podiam. Então, pois, se a Paula e todos os seus antepassados nasceram cá, ela tem mesmo uma árvore genealógica e certidões de nascimento de toda a família e comprova isso nisto mesmo. Hein? Aliás, a família dela é tão genuína que nunca sequer passou a fronteira nem para ir comprar caramelos a Badajoz. A própria diabetes que sofrem é diabetes nacional. Diabetes feita e desenvolvida em solo nacional, só há muito à base de banho e carne de porco. Percebes? Mas esta senhora que fez este comentário certamente não é portuguesa genuína. Se for, de certeza que... A senhora só fala de fazer 5 receitas de bacalhau. A verdadeira prova dos 9. Português que é português, assim, genuíno, sabe fazer pelo menos 5 receitas de bacalhau. Tu sabes fazer 5 receitas de bacalhau, Paulo? Acho que sim, acho que sei. Ok. Mas agora penso nisso. Tu queres ver que eu não sou um português genuíno? Então. É que o meu pai não sabe receitas de bacalhau, nem de bacalhau nem de nada, não é? Ele só sabe comer. Cozinhar não é com ele. Oh pai, que agora fiquei aqui com uma estranha sensação como se tivessem puxado o tapete. Como assim eu posso não ser um português genuíno? Enfim, Paulo, o melhor é ficarmos por aqui porque preciso ir falar com o meu pai para perceber quem sou e de onde venho, ok? Com base no bacalhau lá de casa, no fiel amigo. Até para a semana e seja o que Deus quiser. Que o teu querido pai te ajude, amigo. Opa. Daniel Leitão. E bom fim de semana. Não para a semana a rubrica é feita pelo Aladim Leitão. Quem sabe? Seja o que Deus quiser, que pode ouvir sempre que quer em rr.pt, plataformas de podcast e também no YouTube. Daniel, bom fim de semana. Bom fim de semana.